Bom, gente, para essa aula a gente vai trabalhar então a área de algumas figuras planas. Vamos começar aqui pela área de um retângulo. A área de um retângulo, então, ela é a medida do espaço interno dessa figura. O retângulo ele é um quadrilátero, que ele possui 4 lados, então, né, sendo que 2 lados são maiores, com medidas iguais, e os outros 2 lados são um pouco menores, com medidas também iguais. Os ângulos internos de qualquer retângulo, eles medem 90 graus. E eles são chamados então de ângulos retos, né? Por isso esse nome, retângulo. A soma desses ângulos internos de um retângulo, eles equivalem a 360 graus. Reparem que aqui a gente tem em cada um dos cantos aqui, né, em cada um dos ângulos, o formato do ângulo de 90 graus, né? O quadradinho com um pontinho no meio, que significa que esse ângulo é de 90 graus. Então a gente tem aqui 4 ângulos de 90, dando um total de 360 graus. A gente vai chamar essa parte de baixo aqui do retângulo, essa medida dessa lateral aqui, né, de base do retângulo. E essa medida dessa outra lateral de altura do nosso retângulo. Lembrando que a base aqui, ó, essa base inferior e essa aqui, base superior, elas têm a mesma medida desse retângulo, né? E a altura também, deste lado ou neste lado, elas têm a mesma medida. Para a gente calcular a área de um retângulo, a gente utiliza sempre esta equação. A seguinte equação aqui, ó. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então, a gente sabendo a medida desses dois lados, né, da base e da altura do retângulo, a gente consegue determinar a área simplesmente multiplicando um lado pelo outro, a base vezes a altura. Então, está aqui as partes do retângulo, né? A gente vai chamar de área do retângulo, B é a medida da base, né, aquela medida da parte de baixo do retângulo, e o H é a medida da altura do retângulo. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, determinar a área desse retângulo aqui, dessa figura abaixo. Ele tem um dos lados dele mede 12 centímetros e o outro lado mede 7 centímetros. Esse 12 é a nossa base, né? Parte de baixo aqui do retângulo, nossa base, e o 7 é a altura do nosso retângulo. Então, como a equação que determina a área de um retângulo é base vezes a altura, basta substituir esses valores. No lugar do B, né, a gente vai botar o quanto vale esse B, que é a nossa base, né, que é 12 centímetros. E aqui no lugar do H, a nossa altura, a gente vai botar o quanto vale essa altura, qual é o valor, o tamanho dessa altura, que nesse caso aqui é 7 centímetros. Então colocamos aqui e agora basta multiplicar 12 vezes 7, que dá 84. E aí é claro, né, colocar a unidade que está sendo referida nesse problema, que nesse caso aqui as medidas estão em centímetros, então a gente vai colocar a unidade centímetro quadrado. Quadrado, porque a gente está falando de área, né? E área, então, é ao quadrado. Se fosse metros, essas medidas, aqui seria metros quadrados, ok? Bom, vamos ver então a área de outra figura, agora da circunferência. Aqui a gente tem a nossa circunferência aqui representada, né? Esse pontinho verde aqui no centro, ele é o centro da circunferência, então, e em vermelho aqui a gente tem o R, que é o raio da circunferência. Então, o raio da circunferência vai do centro da circunferência até a borda, em qualquer direção, tá? Poderia ser aqui para cima, para cá, para o outro lado. Então o raio ele é sempre o mesmo em toda a volta, certo? Do centro até a beirada, o raio tem a mesma medida em qualquer lugar na circunferência. Para calcular a área da circunferência, a gente aplica essa equação que está aqui. Π vezes R ao quadrado. Então a área da circunferência é igual a π vezes R, o raio, ao quadrado. O π é uma letra grega que ela tem um valor aproximado de 3,14. Sempre esse valor, tá? A gente vai usar sempre este valor. Π, né, quando aparecer a letra π, então a gente vai usar 3,14 no lugar desta letra. Tá? O R, que é o raio da nossa circunferência, né? Então R sempre vai ser o nosso raio da circunferência. Aqui a gente tem um exemplo. Qual é a área da região circular que tem raio medindo 9 centímetros. Então, região circular, né? Um círculo, uma circunferência. Quer saber qual é a área desse círculo que tem 9 centímetros de raio. Bom, qual é a equação que determina a área da circunferência? Π vezes R ao quadrado. Então, agora basta substituir o π, né, que a gente já viu ali, que é 3,14. A gente só vai substituir, então, no lugar do π, vamos colocar 3,14. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá aqui, ó, π vale sempre 3,14, acabei de falar, né? Então vamos substituir ali. No lugar do raio, eu vou colocar o valor que foi dado no problema. O raio mede 9 centímetros, então no lugar do R, eu vou colocar o 9. Só que esse R está ao quadrado, né? É raio ao quadrado, então vai ser 9 ao quadrado.
Agora, para resolver essa expressão aqui, né, uma expressão numérica, onde a gente tem duas operações, a gente tem uma potência e uma multiplicação, sempre primeiro vem a potência, né? A nossa ordem de resolução de expressões numéricas, que a gente já trabalhou lá no segundo bimestre. Então, primeiro a potência, depois a multiplicação. Então, efetuando a potência primeiro, 9 ao quadrado dá 81. O π a gente vai repetir, porque a gente não trabalhou ele ainda, né? A gente só resolveu primeiro a potência. E agora sim, resolvendo os dois, então 3,14 vezes 81, a gente vai chegar no resultado que a área dessa circunferência, né? Ela mede 254,34 centímetros quadrados. De novo, centímetros quadrados, porque a nossa medida aqui, o raio, estava em centímetros, né? Então, quadrados, porque a gente está falando de área. Vamos ver agora, então, como é que a gente faz para calcular a área de um triângulo. Para determinar a área de um triângulo, a gente precisa saber, então, da altura desse triângulo. E, é claro, da medida da base do triângulo também. Porque a equação que nos determina a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Lá no retângulo, a gente trabalhava base vezes altura. No triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Bom, aqui está o nosso triângulo, a altura aqui, ó, no centro, nesse caso, né? Vai do vértice aqui, onde se encontram esses dois lados do triângulo, que é a parte mais alta do triângulo, né? Até a base do triângulo, formando um ângulo de 90 graus com a base aqui. A altura sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com a base, tá? Tem que ser perpendicular aqui. Bom, então B é a base do triângulo e H a altura do nosso triângulo. Aqui a gente tem um exemplo para calcular a área desse triângulo abaixo aqui, sendo que a altura é de 3 centímetros e seus lados, né, estão indicados na figura. Então, a gente tem aqui os 3 lados da figura indicados e a gente quer saber qual é a altura dessa figura. Bom, a altura, a parte que está no meio aqui, no centro, ó, a parte mais alta do triângulo, né, que a gente tem então a nossa base sendo como 4 centímetros e a altura foi dada no problema, que é 3 centímetros. Basta substituir na fórmula, então, na equação, a área do triângulo, base vezes altura sobre 2, então no lugar do B, que é a base, eu vou botar o 4, né, que é a base do meu triângulo, está aqui o 4, e no lugar da altura do H, né, eu vou botar o quanto vale essa altura que está dado no problema, 3 centímetros. Está aqui o 3. Isso tudo dividido por 2. Então a gente vai ter 12 sobre 2, 4 vezes 3, né, a parte de cima ali, numerador, dá 12, e o denominador continua 2. 12 sobre 2 é 12 dividido por 2, então a área é 6 centímetros quadrados, também centímetros quadrados, porque as unidades aqui todas em centímetros, né? Então, como eu já falei, a área é ao quadrado, então centímetros quadrados. A gente tem um segundo exemplo aqui de área de triângulo, tá? Onde a nossa altura ela vem a ser um dos lados do triângulo. Notem aqui, ó, que a gente tem aqui um triângulo retângulo, certo? Quando a gente tem um triângulo retângulo, a altura ela é um dos lados do triângulo, né? Então, nesse caso aqui, ó, a parte mais alta está aqui, né, vem até a base é essa parte de baixo aqui, então, 3 centímetros, formando um ângulo de 90 graus com a base, a gente tem a nossa altura aqui, ó. Só que a gente precisa saber a medida dessa altura e a gente não tem ainda. Então, como é que a gente vai fazer para resolver? Bom, gente, vocês já repararam, né, já comentei que isso aqui é um triângulo retângulo. E nas aulas anteriores a gente já viu como resolver, como descobrir algum dos lados do triângulo retângulo através do Teorema de Pitágoras. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras primeiro para descobrir quanto é a medida dessa altura aqui, desse lado do triângulo, e aí depois a gente vai calcular a área. Então, procurando essa medida primeiro, né, calculando a medida da altura desse triângulo, ou o lado desse triângulo, a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, né, que a hipotenusa aqui é o 5, e essa medida de 3 centímetros e o H aqui são os catetos. Então, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais h ao quadrado. Resolvendo essa equação aqui, né, a gente vai chegar que a altura do triângulo é 4 centímetros. Essa equação aqui vocês podem dar uma olhada nas aulas passadas. Lá tem uma videoaula com a resolução desse tipo de equação para encontrar o lado de um triângulo retângulo. Tá bem? Bom, aí depois que a gente descobriu a altura, então, daí a gente vai determinar a área deste triângulo, então. Base vezes altura sobre 2, é a equação da área do triângulo. A base a gente já tinha visto lá, que era 3 centímetros, está aqui em cima.
Ó, a base dele é 3 centímetros, então vamos colocar no lugar do B 3 centímetros. E a altura a gente acabou de determinar aqui, que é 4. Então, 3 vezes 4 sobre 2, que vai dar 12 sobre 2, que vai dar 6 centímetros quadrados de área, então. Certo? Bom, gente, depois tem alguns exercícios aqui, tá? Algumas atividades para vocês realizarem. Temos 3 figuras, um triângulo, um círculo e um retângulo, e aí depois tem mais alguns outros problemas com enunciado, aí é claro, aqui vocês sempre é bom desenhar a figura, né? Que está falando no enunciado com suas medidas, que fica mais fácil de visualizando a figura para a gente resolver o problema, tá bem? Bom, para essa aula então era isso, gente. Né? Até a próxima então. Um abração aí. Tchau, tchau, gente.